né? O tema que eu vou falar, sim, é o tema falando sobre algo muito interessante. Vou falar hoje sobre solilóquio. Você já ouviu falar sobre solilóquio? Não? Solilóquio é falar consigo mesmo. E é sobre isso que nós estamos convidando você para falar. Sobre falar consigo mesmo. Vamos ao vídeo. Deus abençoe. Pois bem, meus irmãos, vamos aqui falar sobre um tema, e eu pretendo ser bem rápido, como sempre. Meus queridos, que são muito eruditos, que talvez espera de mim uma profundidade, eu não tenho como me aprofundar muito nos assuntos e dar-lhe uma resposta, talvez ao nível do que você espera, porque a meta desse canal, né, dos meus vídeos, é fazer vídeos bem curtos, para que a retenção, né, seja maior. Hoje em dia as pessoas não querem perder tempo, perdem tempo com tantas bobagens, mas não querem perder tempo com a palavra de Deus, né? E por isso a gente está tentando reduzir o máximo os temas. Então você me perdoe, meu querido irmão aí, que visita o meu canal, se eu não entro muito a fundo nos assuntos, tá bom? Mas tem irmãos aí que estão botando comentário e eu procuro formular uma resposta mais profunda para você, tá bom? Mas vamos falar sobre isso, irmão, sobre solilóquio. Para você, primeiramente, seja você espírita, seja você macumbeiro, seja você da Assembleia de Deus, adventista, da Igreja Pentecostal Unida, da Apostólica, da Assembleia Apostólica da Fé em Cristo, da Deus e Amor, seja você um livre pensador, seja você até mesmo um ateu. Seja bem-vindo a esse canal. Muito obrigado por você estar aqui, espero que você fique até o fim. Amados, solilóquio é tido pela psicologia como o ato de falar consigo mesmo, como vocês viram aí no vídeo, eu fazendo uma simulação, né, para exemplificar, de falar consigo mesmo, né, ou pensar, planejar. E há um tempo atrás era considerado até como digno de dúvida sobre a sanidade do indivíduo. Mas hoje em dia já está comprovado pela ciência que solilóquia é uma prática muito comum entre os seres humanos, alguns seres humanos, né, isso representa um autoconhecimento, uma prática do falar consigo mesmo, planejamento, resolução de problemas e criatividade. Indivíduos com QI elevado tendem a praticar, né, a solilóquia, que é o ato de falar consigo mesmo, de planejar. E isso, irmãos, não tem nada de ruim nisso, ou negativo. Entretanto, eu percebo que nos debates que nós temos aí, né, nos podcasts, eu percebo que aquele que defende a Trindade, eles tentam denegrir ou menosprezar aquele que está ali defendendo a unicidade, dizendo como se Deus fala consigo mesmo. E eu recebi até mesmo com muito carinho um comentário onde o irmão, não sei se é irmão, não sei o que ele é, que não se identificou, não tem foto, parece que é Luiz Roberto. Luiz Roberto, se você estiver assistindo, um abraço, meu querido, que Deus te abençoe. Parece que ele questionou de alguma maneira sobre a questão de Deus falar ora a si mesmo, falar consigo mesmo, mas pela ciência da psicologia, isso não tem nada de incomum ou de errado para um ser humano dentro do linguajar do ser humano, dentro da forma antropomórfica que Deus se relaciona com o ser humano. Existiam alguns textos dizendo que, por exemplo, Deus ora a si mesmo, falou consigo, pois esse é o argumento da unicidade, no qual muitas das vezes tentado menosprezar esse nosso argumento, né, dizer que isso é uma coisa incoerente, mas não é, meu querido, tá? A ciência, ela se embaixo sobre o ato da solilóquia. Então, meu querido, eu digo para você que, baseado na ciência, não há nada de errado no solilóquio, né? Melhor dizendo, solilóquio, que é essa forma de interagir consigo mesmo. Agora, talvez você não vai ficar muito satisfeito de eu simplesmente dizer que a ciência, ela afirma que o solilóquio, a arte de falar consigo mesmo, né, ou o ato melhor de falar consigo mesmo, é comum e é aceitável dentro da psiquiatria como um ato normal e, por sinal, entre aqueles que o QI bem maior. Se você anda falando consigo mesmo, fique tranquilo, você não é Jojo, você é uma pessoa normal. Agora vamos ao que interessa e entender o que a Bíblia diz. Pois eu bato na tecla aqui que o unicista, nós não filosofamos, ficamos, porque isso, não sei o que, coloca palavras no latim para... Não tem como, irmão, ficar falando latim com pessoas aqui que... primeiro que eu não tenho essa profundidade na língua latina, né? E nem na hebraica, a gente tem um conhecimento básico
mas não temos profundidade para ficar falando em latim, nem comentando palavras no latim, porque aqui o canal é um canal do povo, um canal popular, um canal para que a pessoa entenda e não saia daqui confusa. E o que nós primamos no canal é a Bíblia. O que a Bíblia diz, eu creio. O que Tertuliano diz, eu desconfio. O que Orígenes diz, eu desconfio, irmão, porque são homens, e foram homens que se deram ao desvio da fé. Então, eu vou questionar, querido. Se sua fé, suas ideias, suas filosofias, por mais culto que você seja, eu respeito, tiro o chapéu para você, mas se você se baseia em conceitos humanos falíveis, é um critério seu. Aqui nós primamos pela palavra. Não debatemos pessoas, nós afirmamos o argumento. Não é de homens. Aqui nós somos pessoas que estamos focados naquilo que acreditamos. Nós não estamos preocupados em ficar também justificando, explicando particularmente para cada um. Veio aqui, seja bem-vindo no meu canal. Aqui você vai ter alguém falando e expondo a sua fé. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus e entender o que a Bíblia fala sobre essa questão que os trinitarianos nos indagam, nos acusam, nos desmerecem por dizer que Deus ora a si mesmo, tal. Mas será que Deus realmente faz isso? Será que Deus ele interage com a sua natureza humana, interage com a sua natureza divina? Será que é muito estranho assim? Vamos à Bíblia. O que a Bíblia diz é o que eu quero saber. Abra sua Bíblia aí para Hebreus, capítulo 6, verso 13, que diz assim. Deixa eu ver se o microfone está ligado, tá? Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Quando Deus lá atrás fez a promessa a Abraão, não tinha ninguém superior. Por que ele não lembrou do Espírito Santo ou do seu próprio filho? Então aqui a Bíblia é clara em dizer que ele não tinha ninguém além dele, superior a ele ou igual a ele, por quem jurou por si mesmo, ok? Como se não bastasse. Muitos indagam a questão do façamos, que nós argumentamos que Deus fala com seus anjos, mas ele poderia estar falando consigo mesmo, e não seria absurdo, porque a Bíblia diz isso, e a Bíblia me dá o respaldo para crer dessa maneira. Meu respaldo é que, não em Cláudio, Polinário, esses homens aí do passado, vou falar mais cara, não que tem gente que ama tanto esses senhores aí, do passado que viveu há 1800 anos, né, que se ofendem, ficam achando que eu estou sendo agressivo e etc e tal. Irmãos, Deus abençoe sua vida se você acredita na trinca. O que eu posso fazer? Né? Deus abençoe, eu oro com você. Eu vou orar porque a tua mente seja aberta, mas o meu problema não é com você. A gente discute ideias aqui, não pessoas, tá bom? É com muito respeito que a gente está aqui. De vez em quando você vai ouvir, né? Porque a gente toda ação é uma reação. Então se alguém aí começa a falar, chamar a gente de herégico, aí a gente vai se defender, irmão. Quem planta vento colhe tempestade, isso é fato. Mas vamos lá, a palavra de Deus diz assim, no livro de Efésios capítulo 1, e vou finalizar aqui, dizendo assim, Efésios capítulo 1, versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, inclusive o mundo, tomando conselho com a sua própria vontade. Repita comigo, tomando conselho com a sua própria vontade. Então Deus jura por si mesmo, Deus toma conselho consigo mesmo, porque a Bíblia está dizendo aqui que sim, Deus ora a si mesmo, a sua natureza divina, né, está lá, onipresente, e ele ora como homem, ele sentiu necessidade de orar, mas não que ele estivesse ali errado por fazer isso, ou que seja uma ideia nossa muito além da realidade do linguajar humano, das ações humanas, do psiqueiro humano, da forma que Deus interage com o homem. Isso é puramente normal, amém? Então que Deus abençoe você. Agora, 3 interagindo, aí já a ciência, não sou eu, desculpa, não fica bravo comigo não, tá? Eu vou dizer aqui, já é esquizofrenia. Então, um falando com o outro, olha, eu amo muito esse povo, vamos supor que eu sou o Deus Pai, né? Aqui tem o Deus Filho, e o Espírito Santo não está aqui porque ele não tem forma, né? Vamos dizer assim, né? Aí vamos dizer agora que eu estou batendo também espantalho, mas o Bispo Jardim aí da Igreja Universal estava lá, botou 3 cadeiras e falou que eles estavam sentados lá, pois essa é a ideia que o povo tem em mente. Eu amo muito esse povo, mas vai lá você, filho, vai você morrer por ele, eu vou ficar aqui de boa e você vai. É uma ideia descabida, que amor seria isso, né? Mandar o filho ao invés de si e a si mesmo. Mas na verdade foi exatamente isso que Deus fez. Ele deu a si mesmo, ele ora a si mesmo, ele interage com si mesmo, ele toma conselho com a sua própria vontade. Amém? Participação especial da cachorrinha do vizinho. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Fui.
Tchau.